Bom, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre número de oxidação, tá? E eu coloquei uma tabela periódica aqui para facilitar essa ideia. Na medida em que a gente analisa os elementos químicos e o seu posicionamento na tabela periódica, fica mais fácil de visualizar esse número de oxidação. Que nada mais é que uma carga elétrica. Ela está diretamente relacionada com a quantidade de elétrons que os elementos possuem na sua camada de valência. Então nós conseguimos encontrar, por exemplo, algo em comum nos elementos da família 1 da tabela periódica, nos metais alcalinos. O mesmo para os elementos da família 2 da tabela periódica. Mas essa configuração e essa definição não serve muito bem para esses elementos de transição, para alguns desses elementos de transição, que possuem esse número de oxidação, essa quantidade de elétrons na última camada, variável. Então, o ferro, por exemplo, o ferro tem 2 números de oxidação diferentes, né? E o mesmo para os ametais. Nós sempre vamos falar sobre um grupo de elementos químicos e voltar para a tabela periódica para tentar encontrar alguma coisa semelhante entre esses elementos que fazem parte desse grupo. Para isso, eu selecionei aqui algumas regras muito práticas para se determinar o número de oxidação dos elementos. Tá? Eu aconselho você a fazer uma pausa nesse vídeo e anotar essas regras num post-it ou em algum lugar que você possa sempre retomar, sempre ver essas regras, porque na medida em que você vai resolvendo alguns exercícios, alguns exemplos, essas regras elas começam a aflorar ali na sua mente e você nem precisa mais recorrer a essa tabela ou essa colinha, tudo bem? Então dá uma pausa aqui no vídeo, faz as anotações referentes a essas regras e a gente já vai discutir, já vai conversar sobre alguns exemplos de moléculas, alguns compostos químicos em que a gente pode aplicar essa regra, tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu tenho esse conjunto de regras e aqui nós já vamos aplicar logo de cara nessas 3 moléculas aqui. A primeira regra desse número de oxidação, para se determinar o número de oxidação dos elementos, e eu acho que é até importante a gente fazer uma pausa e falar para que serve isso, né? Determinar o número de oxidação dos elementos é uma etapa muito importante para as reações de oxirredução. Reações de oxirredução são reações que permitem a transferência de elétrons de um elemento com o outro. Então imaginem 2 substâncias químicas. Nessas 2 substâncias químicas está tendo a transferência de elétrons de uma substância para outra. E essa transferência de elétrons gera uma diferença de potencial, uma energia elétrica, né? uma corrente elétrica ali entre esses 2 compostos, o que possibilita a produção de energia elétrica. Então, reações de oxirredução, né, que são essas reações possíveis de serem interpretadas graças a esses números de oxidação que a gente vai começar a falar agora, é um ponto extremamente importante para se entender a quantidade de energia elétrica produzida em uma reação química. Tudo bem? Então, a primeira definição, e a mais importante de todas elas, é que no somatório de todos os números de oxidação de um composto, e qualquer composto exceto nos íons, vai ser igual a 0. Ou seja, cada elemento aqui dessa molécula possui um determinado valor. E esse valor, quando eu somo todos os elementos pertencentes a esse composto, tem que dar 0. Ou seja, vamos lá. O átomo de oxigênio, se eu olhar aqui, vamos ver qual é a regra. Olha lá, nessa regra aqui, o oxigênio nos compostos tem NOx menos 2. Faltou um menos aqui, tá? Tem um NOx menos 2, exceto nos peróxidos, né? Que apresentam esse grupo oxigênio ligado a oxigênio e 2 ligações
para os lados. Aí o NOx vai ser mais 2, mas na maioria dos compostos o oxigênio vale menos 2. Então, eu encontrei esse átomo de oxigênio aqui, ó, vamos colocar um menos 2 em cima do átomo de oxigênio e circular. Tudo bem? Como eu tenho 2 átomos de oxigênio, cada átomo de oxigênio vale menos 2, os 2 átomos de oxigênio valem menos 4. Então é muito importante que você tenha em mente essa tabelinha aqui, tá? O Na, o átomo de sódio, se eu acompanhar aqui, ó, ele é um elemento alcalino, e é por isso que eu falei que é importante essa tabela periódica, porque é uma característica dos metais alcalinos que estão aqui, ó. Os metais alcalinos são esses elementos. Então qualquer um desses elementos aqui, quando eles aparecem num composto iônico, num composto como esse aqui, nós temos um número, a carga elétrica dele, o número de oxidação é equivalente a mais 1. Tudo bem? Então esse Na, ele vale mais 1, o que acaba sendo uma característica de todos os elementos desse grupo. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, todos eles possuem. Então se você lembrar da tabela periódica, está tudo certo. Na vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2, como eu tenho 2 átomos de oxigênio, menos 4. A primeira regra diz que a somatória tem que ser igual a 0. Ou seja, mais 1 com menos 4 dá menos 3. Então o átomo de cloro, aqui o Cl, tem que valer mais 3, porque mais 3 e mais 1 é mais 4. Mais 4 e menos 4 deu 0. Tá vendo? Então o número de oxidação do cloro nesse composto é mais 3. E não serve para todos os compostos que contêm o cloro. Tudo bem? Como é o caso desse Cl2 aqui. Olha lá, o cloro está numa substância sozinha, numa substância simples. E na segunda regra que eu coloquei aqui para vocês, olha, nas substâncias simples, os átomos têm o número de oxidação igual a 0. Ou seja, só tem átomo de cloro aqui, é um Cl ligado a um Cl. Tanto é que nós temos Cl2. Não pode confundir isso aqui, ó, isso aqui é um L, tá? É um L minúsculo, não é o I. Tá? O I seria diferente, seria desse jeito, né? Então, nesse caso, só tem átomo de cloro, o número de oxidação dele vai ser 0. Ok? Nesse terceiro composto aqui é um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil, mas não é tão difícil assim. Eu sei que o átomo de oxigênio vale menos 2, ok? Dentro dos parênteses eu tenho 4 átomos de oxigênio, mas fora dos parênteses eu preciso multiplicar por 3. Então esse número 3 aqui, ó, faz uma espécie de distributiva aqui com tudo que está dentro dos parênteses. Então eu vou multiplicar tudo que está dentro pelo número 3. Tudo bem? Só quem está nos parênteses. Então aqui eu tenho 12 átomos de oxigênio. 12 átomos de oxigênio vezes menos 2, porque cada átomo de oxigênio vale menos 2. 12 vezes menos 2 vai dar menos 24. Menos 24 só do átomo de oxigênio. Tudo bem? Nós temos também o Al2, o alumínio. Tem uma regra própria para o alumínio aqui. Vamos ver se a gente encontra. A regra do alumínio é essa aqui, ó. O alumínio nos compostos tem o número de oxidação mais 3. Então aqui colocam um mais 3 em cima do alumínio. Essas regras são regras práticas, tá? São regras que pode facilitar a sua vida na resolução desses exercícios. Como eu tenho 2 átomos de alumínio mais 6. Cada alumínio vale mais 3. 2 átomos de alumínio valem mais 6. A somatória tem que ser igual a 0 nos compostos neutros. Ou seja, menos 24 com mais 6 vai dar menos 18. Então, o enxofre aqui tem que valer mais 18. Por que mais 18? Porque mais 18 com mais 6 vai dar mais 24. Mais 24 com menos 24, 0. Porém, toma muito cuidado com isso. Aqui tem uma pegadinha. Ó. Por quê? Porque normalmente o exercício vai perguntar para você qual é o número de oxidação do enxofre, tá? Do enxofre, do átomo de enxofre.
Os três átomos de enxofre valem mais 18. Ou seja, cada átomo de enxofre tem que valer mais 6. Porque mais 6 vezes 3, eu tenho 3 enxofres nessa molécula, ok? Nesse composto. Ou seja, 3 vezes mais 6, mais 18. Eu tenho que considerar essa... É como se eu pegasse esse 18 aqui, ó, e dividisse por 3. 18 dividido por 3 vai ser igual a 6. Então, o número de oxidação do enxofre é 6. Eu vou deixar agora para vocês alguns exercícios para poder contextualizar essa questão toda. Tá? Então, você vai exercitar agora a determinar o número de oxidação dos elementos que estão em destaque. Então, por exemplo, nesse primeiro composto, K2O, eu preciso que você determine o número de oxidação do átomo de potássio. Você já sabe que o átomo de oxigênio está lá naquela regrinha que eu coloquei para você na tela anterior, né? Então você vai determinar o número de oxidação do potássio aqui para que a somatória seja 0. O mesmo aqui para o P2O5, você sabe o número do oxigênio, né? Então você vai igualar a 0 para encontrar o átomo de fósforo. E assim você vai seguir em todos os compostos que estão aqui. Tudo bem?